Estávamos mortos, condenados pelos nossos pecados, afogados pelas nossas transgressões. Mas então, no meio de tanta perdição e ressurreição, Ele vive e nós ressuscitamos com Ele. Ele nos deu vida com Cristo. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do We Learn Together, o podcast da Juventude Together, aqui da Igreja Fé para Todos em Del Caxias. E bom, eu sou a Thaís. Eu sou o Eliel. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que já veio aqui uma vez, que é a nossa líder, a tia Andréia. Cumprimento. Olá, boa noite a vocês, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir. E eu estou muito satisfeita de estar aqui com essas duas pessoas tão queridas e tão inteligentes. Estou aqui para ouvir as perguntas e tentar solucionar alguma coisa aqui com vocês. Eita. Bom, esse podcast, estamos fazendo ele com a intenção de falar um pouquinho do nosso congresso. Mas assim, eu não vou dar muito spoiler não, vou deixar aqui para a tia Andréia. Primeiramente, tia, o que é um congresso? Eu fiquei sabendo que muita gente não sabe o que é, tia. Bom, um congresso é uma reunião onde determinadas pessoas com um objetivo comum, elas vão escolher um tema central e ali discutir, debater, aprender sobre isso. No contexto religioso, o congresso é uma reunião, é uma imersão, tendo um tema central, como a gente vai acabar aqui descobrindo o nosso, e a gente se propõe a ter uma intensidade maior dentro desse tema, tudo é abordado em torno disso, e esse tema ele é escolhido justamente para impactar, para aumentar a dimensão daquilo que a gente vai viver nos dias do Congresso. Interessante. Pode falar. Então, qual é a importância de um congresso para os jovens cristãos? Bom, como sempre um congresso ele tem dias, nós temos os nossos cultos, né, mas o congresso ele tem um tempo determinado, um tempo maior, voltado só para um assunto, para uma abordagem. Então, qual é a importância disso? Viver totalmente, 100% desse tema, impactando a nossa vida, transformando os nossos pensamentos, descobrindo novas coisas sobre esse tema e fazendo com que os jovens, já que o nosso vai se voltar para isso, levem durante todo um ano todo esse tema, essa carga recebida para a sua vida cotidiana, para a sua vida espiritual e também aí passando esse conhecimento para outros jovens. Muito obrigada, tia. E já que estamos falando do congresso, eu acho que muitas pessoas estão curiosas. Eu já tenho spoiler. Mas qual é o tema desse ano? Bom, o tema desse ano é Congresso Vida 2.0. E por quê? Esse tema? Esse tema ele tem duas características interessantes. A primeira é que nós tivemos o Congresso Vida ano passado e a gente costuma mudar o tema. Mas no encerramento foi tão especial que o nosso pastor Sérgio, né, ele finalizou o congresso e ele falou, bom, e aqui estamos terminando e até o ano que vem com o Congresso Vida 2.0. Né? Isso eu não sabia. Não, minto. Ele falou, no próximo Vida 2, Congresso Vida 2. E aí eu fiquei olhando para o João, tipo, ele profetizou, vamos receber. E por que Vida 2.0? Porque nós conversamos numa reunião de liderança, vocês fazem parte, e foi falado isso, Congresso Vida remetendo a jogos de videogames, e o 2.0 é aquela versão mais turbinada do Congresso. Então, quem viveu ano passado, o Congresso Vida, já vem preparando aí o coração para o 2.0 que vai mexer com todo o game da nossa vida. Que legal, muito legal. Eu não sabia de alguma dessas informações.
Eu não lembrava sobre isso do pastor Sérgio. Posso contar um segredinho? Bom, Nem ele lembrava. eu não lembrava também. O versículo escolhido foi João 10:10. Por que esse? Como o Congresso é vida, né? E nós estamos vivendo um contexto muito difícil no mundo, né? O mais latente é a guerra entre Israel e a Palestina, que nós estamos vendo mortes, nós estamos vendo destruição. E o versículo completo, né, de João 10:10 é: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Então abrange esses dois momentos. O momento triste que o mundo está vivendo, nós, hoje mesmo, o Rio de Janeiro está tendo uma ação muito complicada, né, de violência. Nós estamos propagando vida. Cristo é a vida em abundância. Então, foi desenhado por Deus esse tema, justamente nesse momento que a gente quer oferecer para os jovens e para quem vai estar aqui com a gente, é vida, é Cristo. E tia, todo mundo aqui gostaria muito de saber quais vão ser as nossas programações e quem serão os preletores do nosso congresso. Bom, esse congresso foi pensado com muito carinho e nós reformulamos um pouco, né, essa coisa do congresso. Nós vamos formatar aí de uma forma diferenciada e nós vamos começar na sexta próxima. Tá chegando! Pertinho, gente, essa semana meu coração está queimando aí. Vamos começar às 19 horas, porque é um dia de semana, muitos estudam, trabalham. Então, sexta-feira, dia 27, às 19 horas, tem a abertura. Já começa aí, não posso dizer, mas tem algo super especial. Essa abertura vai ficar na memória. Eita, meu Deus! Gente, não cheguem atrasados. Nenhum pequeno Não spoiler. chegue atrasado. Olha, eu só digo que vai ser especial e muito impactante. Então, Eita. chegue na hora, chegue às 19, chegue às 18h50. E aí a abertura do nosso congresso, né? Nesse dia, a preletora será a Glória Cruz, que é já a nossa cartinha marcada, Nossa nosso queridinha. congresso de fé para todos, Juventude Together. Sem Glória não existe, né? Ela veio no último congresso, né? Do Dos Vida. dois últimos, dois anteriores, últimos. né? E ela vai abrir o nosso congresso. Nesse mesmo dia, nós vamos ter a nossa vigília às 22h30. O culto vai de 19 às 21 horas. Vamos ter um intervalo, um lanchinho, né? A gente vai ter um pós-culto, uns Cafezinho. joguinhos de ping-pong, Amo. aquele bate-papo. Todo mundo relaxa e 22h30 vem a nossa vigília, que vai até às 6 da manhã. Eita. Todo mundo no pique. Vamos Muito café, muita água, muita disposição. E nessa vigília nós vamos ter aí 3 mensagens, né? Pastor Elias, que é da nossa igreja, que vem trazendo uma palavra bombástica. Nosso querido e amado Fabiano Killen, que vem aí também trazendo um tema muito bacana. Os temas vão ser surpresas, tá? Ai, meu Deus. Nem spoiler, Não tia. pode falar, para vocês ficarem curiosos. E a tia Andréia Brito, fecha o Quem último é bloco essa? da pregação. Não conheço. Essa que vos fala, né? E vem fechando com aquela mensagem assim, Com muito fogo. com muito fogo. Fire, como diz a galerinha. Bom, aí a gente vai descansar o sábado o dia todo. Senão ninguém Não- aguenta depois de vigília. Verdade, ainda. Tem o que dar povo uma tá- cochilada. Vai dormir bastante, porque sábado, às 18 horas, não confundam o horário, às 18 horas nós vamos ter o segundo dia do congresso e esse dia a Igreja Batista do Rocha vai tomar conta. Pastor Eric Ramos, o preletor, junto com a banda, junto com a equipe de dança do Namai, eles vão estar aqui incendiando esse culto. E olha, quem esteve no último culto dessa equipe tem o que falar. Com certeza. Gente, prepara o coração. E ele agora vem com uma novidade, vou deixar ele contar. Ai, meu Deus. E no domingo, né, às 18 horas, que pena, nós vamos encerrar o nosso congresso com algumas surpresas. Teremos uma peça, é isso que eu posso dizer, e o nosso preletor será o querido Pedro Reis, Nossa, que querido. também
arrebenta. Sempre aqui com a gente. Sempre queridão. Né? Então, essa é a nossa programação. Você não pode perder nenhum dia. Não pode escolher um dia para vir. Tem que vir nos três. Vai ser um completando o outro. Eu prometo. Posso falar por experiência própria que todos os preletores que virão são ótimos. As palavras são sempre muito incríveis. A gente sempre sai daqui muito impactado. Nossa, da última vez que a Glorinha veio, nossa, foi incrível. O Eric, da última vez que veio mais recentemente, desceu o fogo aqui, foi muito bom. Eu mesma tive experiências que foi, assim, incrível. E o Pedro sempre traz palavras muito edificantes. Pastor Elias também. Fabiano, a tia Andréia, sempre. Deixa eu pregar para vocês. É sempre muito incrível. Então, mas tia, o que é uma vigília? Muita gente não sabe. Gente, essa pergunta é muito legal, né? Porque eu venho de uma geração que todo mês tinha vigília, né? O termo já vai dizer aí, é uma virada de noite, né? Quando a gente tem aí a virada do ano novo, aí a gente usa esse termo vigília. Tem essa coisa do vigiar, de estar ali. Lembram da parábola das 10 virgens? Né? Na vigília da noite, falavam-se muito isso. E a vigília é um tempo que nós tiramos, nosso vai ser de 10h30 da noite às 6 da manhã, onde a gente tira o tempo para adorar o Senhor. Né? Nós vamos ter um formato bem bacana, ninguém vai dormir, porque não vai ser uma coisa assim. São 3 coisas que sempre acontecem: a adoração, um tempo de oração e a mensagem. E vai ser tudo muito automático. E no nosso formato nós vamos ter 3 blocos para nós termos 2 intervalos, para que a gente possa também ter uma comunhão, um lanche, brincadeiras, muito café. Muito café, né? Para ficar acordado. Mas, gente, vai ser bem bacana. E a vigília, a gente tem uma cultura muito interessante das madrugadas, né? De buscar ao Senhor nas madrugadas. E vocês vão ter essa experiência de passar uma noite toda em oração, em adoração e aprendendo. E vocês vão ver que há uma atmosfera bem legal na vigília. Aparentemente você fica assim, cara, eu não vou aguentar passar uma noite, mas é muito bacana, porque é um formato aberto. Então a gente pode trocar e ter um tempo de oração e fazer tudo com muita liberdade. É um protocolo mais livre, vamos dizer assim. Sim. Bom, estamos aqui para falar sobre o Congresso e chamar pessoas para o Congresso, mas também é muito importante que cada pessoa que já confirmou sua presença, leve mais gente consigo, né? E estamos entregando até alguns convites, daí um para mostrar. Estamos entregando, podem mostrar se quiserem. Estamos entregando alguns convites aqui nas ruas. Saímos para evangelizar ontem, que a gente está gravando na segunda-feira, mas saímos para gravar, para distribuir no domingo e também no sábado. Foi muito legal. Ficamos aqui embalando e entregando. Foi maravilhoso. Mas assim, nós fizemos nossa parte, você também tem que fazer a sua, de convidar um amigo. Tia, importantíssimo. Como que a gente pode fazer isso? Assim, tem gente que não tem convite, mas dá para chamar de outra forma, não dá? Com certeza. A gente falou no começo do podcast que o que é um congresso? É essa imersão. Além da gente aprender e ter isso conosco, é importante compartilhar. O congresso é aquela oportunidade que você tem de chamar um amigo da faculdade, da escola, um primo, alguém da família, para estar aqui. Né? E o interessante é que todos estejam, pais, os jovens, os amigos, porque aquilo que é bom, aquilo que é legal para a gente convida. Por exemplo, todos nós temos amigos que nos chamam para uma festa. Então, essa é a oportunidade de você trazer o seu amigo para ele conhecer esse ambiente. Né? E a Thaís falou uma coisa legal. Alguns jovens conseguiram levar o convite com as balinhas, mas nós temos disponibilizado os convites eletrônicos, né, que a gente vai deixar lá na Juventude. Você pode sair mandando para todo mundo da sua lista. Nós temos o nosso Instagram, que está sendo assim uma ferramenta de divulgação que não perde para ninguém, gente. Então, você que é jovem, você que está assistindo, você que acompanha, sai divulgando também nas suas redes. Vai lá, dá seu like, compartilha.
hoje o nosso alcance está no virtual, está na internet. É verdade. Né? E também ligando. Oi, pô, tem uma programação super maneira na minha igreja. Vamos lá? Ainda dá tempo, gente. Essa semana aí a gente pode se mobilizar em convidar. E o que a gente quer é um congresso com muitos visitantes. Vida para dar vida. Então, eu acho que é legal. Vai ter uma caixa de fotos, a gente vai ter ornamentação, nós vamos ter jogos. Então, eu acho que está bem bacana para você trazer o seu amigo, para que eles possam conhecer o seu ambiente e também participar dessa experiência de um congresso. Acho que vai ser bem bacana. É verdade, vai ser bem legal. E aproveitando aqui a brecha, temos algumas redes sociais. Estamos no Instagram, o @ é juventude.together. E também estamos no TikTok com o mesmo nome. Então, se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha, nosso Instagram está com mais coisas sobre o congresso. Vamos ter coisas no resto da semana. Inclusive, muito bem-vindo você que veio do Instagram aqui para o nosso podcast. Estamos fazendo esse trabalho de divulgação e seria muito incrível se vocês pudessem também divulgar para convidar as pessoas. Você pode não ter esse convite aqui com balinha, mas tem o convite das redes sociais. Não só um, como vários convites das redes sociais que a gente está postando todo dia, com um pouquinho mais de spoilers sobre o congresso. E também aproveitando, curtindo e compartilhando o vídeo ajuda muito. Com certeza. Verdade. É verdade. Estamos contando com isso. Olha lá, hein? O like é de graça. É verdade. Então, mas existe uma forma certa de falar de Deus sem assustar a pessoa que está afastada? Eu estava conversando isso ontem com o Tiné. Existe a forma única que foi Cristo que nos ensinou, que é o amor. Né? Falar de Deus, falar de Cristo é falar de amor. E quando você tem o amor na sua vida, quando você tem doçura e é apaixonado por almas e você ama uma pessoa, você quer o melhor para ela. E para convidar um amigo, para você falar de Deus, é só usar aquilo que ele mais te ensinou, que é amar. Né? É dizer o que o nosso Cristo fez por essa pessoa, é dizer o que ele faz por nós dentro do contexto da nossa vida. Porque nós temos experiência de quão amoroso ele é. E não tem nada, não tem segredo para falar de Jesus, a não ser falar de amor, do amor dele por nós, do amor dele para nos ter no reino e, mais ainda, o amor dele de não ver-nos perder a nossa alma para um mundo que está vivendo tempos não muito fáceis. E hoje é esse o contexto maior, o amor. Né? Tanto que quando Jesus vem aqui, ele fala isso. Os 2 mandamentos que ele reduz, né? Que quem cumpre esses 2, cumpre os outros. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer um segredinho? Ame, exponha o amor de Cristo. Ai, a palavra de Deus é muito incrível, né, tia? Ela é linda! Muito. Bom, estávamos aqui falando sobre como abordar da melhor forma, né, os jovens e tudo mais. A gente falou um pouquinho sobre uma forma mais amorosa de espalhar a palavra de Deus, mas porque é a palavra de vida, de fato, a palavra de vida eterna está ali, mas às vezes a própria pessoa que está falando de Jesus precisa priorizar Deus, precisa se manter firme no caminho, e nós sabemos que é muito difícil, porque o inimigo não quer que você tenha essa vida eterna. Ele não quer que você tenha essa felicidade, essa paz que excede todo entendimento humano. Então, como se manter firme em meio a tanto caos, né? Como a senhora mesma citou. Todo esse caos, até mesmo esses amigos que a gente quer tanto trazer para a igreja, às vezes eles nos afastam. Então, como estar nesse mundo, mas não ser desse mundo, né? A gente tem 2 vertentes aí, né? Quando você fala de como se manter, né? A primeira coisa que eu penso, quando eu falei que Jesus é o amor e é o tema central do que a gente tem que falar, eu vou falar do mundo. O mundo tem um grande articulador chamado o diabo, o inimigo das nossas vidas.
E ele é o maior mentiroso de todos, ele é o pai da mentira. Então, a grande sacada dele é mentir. E a nossa grande sacada é que a gente tem a verdade, que é Cristo. Como nos manter? Simplesmente conhecendo a verdade que liberta e não ouvindo as mentiras do mundo. Uma coisa que o inimigo tem muito declarado com relação aos jovens é mentir sobre os prazeres que o mundo dá, que o mundo é muito legal, que vir à igreja é muito chato, que ser crente na juventude, então nem se fala. O que não é verdade, tá? É muito legal. Quem tá aqui com a gente sabe, a gente morre de rir. Não, é muito legal. Não se deixa perder nada, né? A gente se diverte, a gente passeia, a gente brinca, a gente aprende, a gente tem festas, né? A gente esse ano aí participou disso. E a gente tem a verdade, que é Cristo. E a gente não precisa de artifícios. Olha que bacana. Tem muita gente que, para se divertir lá fora, tem que beber, tem que fumar, tem que se prostituir. A gente aqui, a gente só quer viver de cara limpa, como falam aí, né? Viver o amor de Cristo. E o que é bom a gente quer dar. E muitas pessoas podem falar, mas que caretice, falar de bebida, falar disso, daquilo. Mas a gente tem pesquisas científicas mostrando que todos esses artifícios do mundo sempre trazem danos para a saúde, danos para a vida da pessoa. Então, não é uma coisa que nós estamos inventando. O mundo proporciona certas situações que aparentemente é boa, mas que o fim, como diz a palavra, né? No fim é a morte. E a gente está aqui novamente falando sobre isso, sobre vida. Então, se você quer se manter firme, se mantenha em Cristo. Você vai entender que quando a gente conhece Jesus, a gente entende que ele é muito maneiro. Muito maneiro. Muito show. O cara, tá? Ele é o cara. Então, vale a pena a gente permanecer nessa atmosfera da verdade. E o que eu queria deixar aqui? Se você ainda tem dúvida e fala assim, ser crente é chato, ser crente não está com nada. Eu quero te desafiar. Quero te desafiar a estar aqui com a gente para viver esses 3 dias. Depois você me conta se é chato ou não. Não adianta falar que é chato, que não gosta, se nunca experimentou, né, galera? Verdade. Tenho certeza que o congresso vai ser incrível, né? Eu tô com altas expectativas. Você tá, tia? Eu não estou mais dormindo. Eliel, você tá animado? Com certeza. Eu também. Vem ser crente por 3 dias. Aí depois você vai continuar. Não precisa sair daqui. Muito boa. Então, mas para se manter firme é necessário meditar na palavra. Mas como meditar na palavra todo dia com as outras obrigações do dia a dia? Como prova. Eu tenho prova de matemática amanhã, eu não vou ler a Bíblia hoje. Como se livrar disso? Acontece muito, a tia André tá passando isso gente, com a gente. Eu adorei. É quase puxando nossa orelha. Essa pergunta. Gente, tudo na vida é questão de prioridade. Tudo, tudo. Eu vou dar aqui um testemunho do que eu faço. Eu acordo às 4 da manhã para fazer o meu devocional. E tudo é uma rotina. O que acontece no começo vai ser... eu tenho que fazer meu devocional. Eu vou perder tempo. Até você ir entrando no sangue aquilo que te faz bem. Por exemplo, você vai ter a sua prova, não deixe de estudar para a sua prova, por favor. Mas você não estuda o dia todo. Sabe? O que às vezes eu entendo é que a gente tem a prova e a gente acaba determinando certas coisas para esse tempo, onde o devocional deveria ser a sua prioridade. Quando eu tiro o meu dia com devocional, eu faço todas as outras coisas com excelência e melhor, porque eu comecei com devocional. Né? Então, o devocional não faz você perder tempo, faz você ganhar tempo. E é tudo questão de organização. Tá? Hoje, as pessoas estão se perdendo muito na procrastinação, muito nas redes sociais, muito na falta de dinâmica do seu tempo. O tempo ele pode ser seu aliado ou seu grande vilão. Cabe você se programar. E um devocional razoável, que vai te sustentar, 20 minutos você consegue fazer. E são 20 minutos que não vão te prejudicar nos seus estudos.
Ah, mas eu tenho o horário da escola. Acorda um pouquinho, sacrifica 20 minutos do seu sono. Ou às vezes até na escola. Tem intervalos. vezes que a gente não tem tempo de parar e ler a Bíblia de fato, mas tem aplicativos, tipo, tem um que é muito bom, não é publi, né? Porque a gente não recebe para falar isso, mas o Glorify é um aplicativo muito bom. Você, em 7 minutinhos, acaba de fazer o devocional, que contém versículos bíblicos, o devocional feito por eles e uma oração guiada. E isso é demais, gente, porque dá pra fazer rapidinho na hora do recreio e não ocupa o seu recreio inteiro, então você ainda vai ter tempo pra comer, pra conversar, brincar com os amigos. Então, assim, dá pra gente. É justamente o que você falou, né, tia, sobre prioridades. Prioridade. E o importante é a gente entender uma coisa. A Thaís uma vez falou isso, que tá saindo bem no Instagram, que se você beber água só aos domingos, você morre. Se você não lê, se você não faz o devocional, você não vai querer fazer aquilo. E o que é interessante é quando você começa a fazer, esses 20 minutos acabam aumentando. Porque você vai sentindo mais sede, você vai querendo mais. E aí a questão é, vamos aprender a organizar o nosso tempo. Dá para tudo, gente, eu tenho certeza. E você ainda vai conseguir dormir. É verdade. Bom, tia, ainda sobre priorizar Jesus e tudo mais, nós queríamos saber qual é a importância de nos mantermos santos, nos mantermos com Deus. Porque a gente está aqui falando como fazer, mas por quê? O porquê disso tudo? A importância da gente ter esse convívio com Deus, essa intimidade, é a reciprocidade de um amor puro e santo, que é o de Deus, né? Quando Ele amou a gente, quando Ele nos amou primeiro, que Ele nos deu Cristo, Ele declarou, Ele fez a maior declaração de amor. Hoje todo mundo quer encontrar sua alma gêmea, todo mundo quer encontrar o seu amado. E quando você encontra Deus, você vive essa plenitude do amor, né? Então, é muito interessante que a gente se apaixone por esse Deus. Quando a gente está apaixonado, a gente vibra com tudo que a pessoa faz, a gente quer estar perto, a gente quer ter intimidade. Quando conhecemos Deus, quando conhecemos Cristo, quando vivemos com o Espírito Santo, é uma parte de nós, você não sabe mais separar o que é você e o que é Deus. E aí é que é o barato, é quando você entra nessa sintonia de mistura, que você não sabe mais viver. O que é André e o que é Deus é uma coisa só. Então isso é importante você entender, e aí você vai justificar todas as coisas que vão vir, né, de estar na igreja, de buscar o Senhor, de evangelizar, de louvar, tudo isso vai se completar. Então, aí nesse sentido, qual seria a importância de santificar, tipo, na nossa casa, entre os amigos, na faculdade, não se deixar levar pelas coisas do mundo? A Bíblia é bem clara que existem 2 caminhos, né? E também nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é tudo que representa uma verdade de santidade, de separado. E qual é a nossa importância? Cristo, quando vem aqui, diz que a gente tem que ser luz do mundo, que temos que ser sal da terra. Então, Ele diz que nós temos que ser a diferença. E qual é a importância de sermos santos? Esse ser santo, eu quero que o nosso colega que está nos ouvindo, aquele telespectador que está nos escutando, não entenda que a gente tem um tom de arrogância. Somos santos, somos diferentes. Não, somos iguaizinhos a você, buscando ser como Cristo, né? Que a santidade é isso. E o bacana é que esse separado aí não é querer dizer que eu vou me isolar do mundo. Não, eu vou estar lá, mas transmitindo aquilo que o Senhor me ensinou, que te ensinou, que na palavra nos mostra. E qual é a importância? Se eu sou santa, se eu tenho essa luz, eu tenho que brilhar em meio às escuridões. Se eu sou sal da terra, eu tenho que dar sabor. Então, se eu não tenho a santidade, eu não tenho as características que vão mudar as coisas. Então, o importante da santidade, que é da separação das coisas que nos aproximam de Deus, das coisas que nos afastam de Deus, é isso. É nos manter sempre luz para aqueles que precisam. Sim, e fazemos isso por amor a Jesus, né? Porque Ele nos amou primeiro.
O que estamos fazendo é para agradecer o sacrifício que ele fez Não por chega nós, nem a né? 1% do que ele fez. Com certeza. Se você vê os vídeos sobre a morte e a crucificação de Cristo, você vê o quanto ele sofreu por alguém que não merecia. Mas ele fez isso porque ele nos ama e é um amor incondicional. Tia, a gente chamou a senhora para falar do congresso, mas a gente já chamou a senhora antes porque você era nossa conselheira, se tornou líder, sempre esteve com a gente, sempre dando bons conselhos e estando conosco nos momentos mais complicados, seja da juventude ou seja da vida pessoal, porque nós sabemos que a senhora nos ama, assim como a gente também ama muito a senhora. E a gente queria saber como você se sente sendo líder desses jovens aqui? É difícil? Eu sei que às vezes a senhora quer puxar nossa orelha, mas como a senhora se sente? Como é? Esse ano eu completo 37 anos trabalhando com jovens. Né? Eu era jovem quando eu comecei com os adolescentes. Meu maior tempo foi com os adolescentes. E eu estava falando com a Beatriz hoje sobre isso, né? Porque um líder, ele está sempre em conflito, ele está sempre em confronto, ele está sempre... será que eu sou legal? Será que eu estou bem? É um desafio muito grande. Hoje eu vejo muito no Instagram os memes com os líderes, principalmente da juventude, né? Porque é um grande desafio. De deixar os cabelos em pé, né, tia? Isso, branquinhos e branquinhos. E o que é legal, eu peguei várias gerações de jovens. E a Bia estava falando sobre isso, sobre reciclar, sobre estar acompanhando. Ser líder é muito bom, porque a gente ama, a gente falou de amor. O líder, ele ama, mas o líder, o principal objetivo é fazer com que vocês amadureçam e cresçam e sejam líderes, sejam os que vão estar aqui desse lado. E o mais interessante é que eu aprendo muito com vocês. Quando eu vou liderar, eu tenho que estar dentro do contexto de vocês. Muitas pessoas acham, não, eu vou ser líder e os jovens que me acompanhem estejam no meu contexto. Não, nós líderes estamos no contexto de vocês, trazendo a nossa experiência, a nossa maturidade dentro daquilo que vocês têm de proposta. Por isso que eu falei com a Bia, que eu estou em aquela fase assim, eu estou sendo uma boa líder porque a gente precisa disso. E a gente estuda, eu faço cursos de liderança para estar sempre adequando. E o interessante o líder, ele está ali para ajudar, para mostrar o caminho, mas também para crescer. Então, quando vocês me fazem crescer, aí eu estou entendendo que a liderança vai dando certo. E obrigado por persistir até eu me juntar aos jovens. A senhora é demais, tia, é uma verdadeira inspiração para todo mundo. E eu não digo isso só por mim, né? A senhora estava mesmo falando que acorda 4 da manhã para fazer devocional. Às vezes eu recebo lá uma oração 3 horas da manhã, porque a tia está acordando de madrugada para orar por cada um de nós. Isso mostra um tamanho amor, sabe, tia? E a gente espera sempre poder retribuir esse amor de volta, né? Quem está acompanhando os bastidores do congresso sabe o quanto a tia André está trabalhando, viu? Coitada! Mas vai valer a pena, né? Mas eu tenho uma equipe boa, gente. Olha, não venham aqui levar meus jovens, não, hein? Aqui eu tenho um staff, nem conto. A gente já assinou o contrato, já. A gente já, exclusividades. Então, aí nessa questão que vai vir minha outra pergunta. Como persistir e não deixar o jovem se afastar? Orando. Gente, esse é o maior desafio para todo líder de jovens, principalmente na atualidade. Agora, a gente, primeiro que nós somos humanos, né? Então, como líder, a gente tem também os nossos conflitos e às vezes a gente tem nossa vida, né? E às vezes não, a gente tem as nossas vidas e às vezes elas tumultuam. O importante nisso aí é estar centrado em Cristo. Eu posso dizer para vocês que todo líder tem um espelho, tem ali, a Thaís acabou de falar, você é referência. Minha referência é Cristo. Eu acompanho vários líderes espetaculares da nossa geração. Vocês têm hoje uma gama de jovens líderes maravilhosos aí,
né? A gente pode citar alguns. Aí eu pego logo de cara o Douglas Gonçalves, que eu gosto muito dele, ele é muito bacana. E o que é interessante, mas a minha referência é Cristo. E eu acompanho Cristo, como ele liderava na multidão, quando ele foi no Sermão do Monte, a liderança dele quando ele curava, a liderança dele quando ele estava com os discípulos. Em cada detalhe de Cristo, eu começo a ver e falar assim, caramba, esse é o exemplo que ele me dá para eu ser líder. É essa forma que ele quer que eu haja. E aí, hoje eu falei isso com a Bia. Nenhuma passagem me prende mais. A passagem da minha vida é o Getsemane. Que ali ele estava na hora mais crítica em que Jesus, ele mesmo falou, né? Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Todo líder já passa por esse momento. Tem o Getsemane. Ai, não, afasta de mim esse cálice, não dá mais. Mas aí, quando você se lembra de Cristo, você diz, não dá mais para Andréia Brito, mas para a serva de Cristo, para uma líder que Deus separou, seja feita a vontade dele. Esse é o segredo da persistência. Isso é muito lindo, tia. E já caminhando para o final, eu falei que a senhora era nossa conselheira e agora eu estava aqui falando sobre a sua liderança, liderar os jovens e, assim, falando por experiência própria, eu sempre estou no privado da tia Andréia pedindo conselho. E eu sei que todo jovem precisa, às vezes, de um direcionamento. E é para isso que os líderes estão ali. Enfim, também, né, para isso. Além de organizar congresso que está chegando. Mas, para terminar, a gente queria que a senhora deixasse um conselho para os jovens que estão assistindo aqui. Bom, esse conselho foi o que eu tive quando eu era jovem. Eu me converti com 15 anos e eu tive uma líder muito bacana. E ela sempre falava que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino e tudo viria. E essa líder, ela, além de líder, é minha mãe de criação, que foi o maior presente que Deus me deu, que foi ela que me instruiu no caminho. E a minha tia Marluce, que eu faço questão sempre de falar isso, ela foi minha líder espiritual, minha líder como pessoa. E o conselho que eu vou dar é o mesmo que ela me deu há anos atrás, mas que vale. Amem a Deus acima de tudo. Não tem prazer, não tem nada no mundo que vá ser mais importante do que o amor de Deus. Conheça o amor de Deus. É isso que eu queria. A Bíblia diz assim, conhecei o amor de Deus e prossiga em conhecer esse amor, em viver esse amor. Então, para todos os jovens, antes de você falar, não, ser crente é chato, não, ir para a igreja para quê? Conheça Cristo. Conheça quem é esse homem que veio aqui, destilou o maior amor por todos, mostrou o que é sacrificar a sua vida por cada um e ressuscitou para preparar lugar para a gente no céu. Conheçam a Cristo, pesem na balança, depois você vira e decide. Mas não julgue, não vou porque é chato. Não, venha viver primeiro, venha conhecer Cristo. E aí, se você não se apaixonar, eu vou fazer que nem o Eliel falou. Se você não ficar crente nesses 3 dias e depois for embora, eu duvido que você vai. Vem para cá conhecer Jesus para você ver se não é a melhor coisa do mundo. Ame a Cristo, esse é o meu conselho. Vai ser incrível, eu tenho certeza. Vai. É a única coisa que eu posso te garantir que não vai ter decepções, né? Amém. O mundo pode dar decepções, mas Jesus não. Nunca. Então, eu tenho certeza que se você vier ao congresso, vai ser demais. Antes da gente finalizar, de fato, eu gostaria que a gente fizesse uma oração para finalizar. E é claro, como sempre, deixaremos a oração nas mãos da convidada. Tia Andréia. Viu, gente? Eles botaram para mim. Então, nós vamos orar. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por essa oportunidade linda de passar aqui esse tempo falando de Ti. E eu quero agradecer pela vida da Thaís, quero agradecer pela vida do Eliel, do Luiz, que estão aqui, que prepararam com carinho esse podcast. E falando de um evento que vai acontecer, que vai mudar as nossas vidas. Será mesmo um determinante, um divisor de águas.
Mas eu quero orar por essa pessoa que está assistindo. Eu quero orar por esse jovem, por esse pai, por esse amigo do Evangelho que está assistindo essa programação, que passou e caiu aqui. Eu quero orar pela tua vida, dizer que o Senhor é o teu Salvador e Ele te ama. E Ele está agora te convidando a abrir o seu coração e dar uma oportunidade para Ele. E eu peço também ao nosso Jesus que você seja abençoado, que você seja amado, que você seja visitado por Ele. E se você está passando por alguma coisa, Senhor, eu peço, essa pessoa que está passando alguma situação, que deixou o Evangelho, que se feriu em algum momento, que o Senhor venha como um bálsamo e que essa pessoa venha dar uma segunda chance para o Senhor. E aqueles que não te conhecem, você que não conhece o Senhor, eu oro para que o seu coração tenha a abertura para conhecer o Rei dos Reis. Que Deus abençoe nossas vidas e é isso que eu oro, é isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para finalizar, eu queria lembrar que temos redes sociais. Estamos no TikTok e no Instagram com o mesmo @ que é juventude.together. Estamos tendo vários conteúdos muito legais. Não só agora no período de congresso, sempre temos vídeos muito legais. Então, se você puder ir lá, dar uma forcinha, seguir a gente, vai ser muito incrível. Também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Não paga. Se você não tiver uma conta, é só fazer o cadastro rapidinho, mas não paga também. Ative os sininhos e deixa o like para ajudar muita gente. Se você não deixar o like, o YouTube vai entender que você não gosta do nosso vídeo, então não vai notificar quando tiver vídeos novos, mesmo se você tiver com o sininho ativado. Então, fiquem atentos a isso. E não deixem de vir no nosso congresso. Sim. É bom frisar isso o máximo possível. Venha. Vem, vai ser incrível. Então, essa foi a nossa edição. E até a próxima edição do We Learn Together. Na verdade, até sexta. Até sexta. Tchau!